Olá! Uma metodologia de pesquisa consiste na estratégia e no processo utilizados na investigação para coletar dados. Ela é definida com o propósito de resolver um problema, tomar decisões ou fornecer uma explicação que satisfaça uma necessidade de pesquisa. Nesse sentido, a metodologia é um meio pelo qual o pesquisador progride nas várias etapas da investigação. Mas como você pode definir a metodologia da sua pesquisa? Uma investigação caracterizada por muitas incertezas e mudanças constantes ao longo do tempo pode não oferecer muita ajuda. E por isso, a decisão que deve ser feita a seguir depende de o pesquisador trabalhar em várias etapas. Para isso, é necessário trabalhar no conhecimento adquirido. A decisão sobre o que fazer em seguida na sua pesquisa torna-se mais uma questão de julgamento do que de qualquer outra coisa. Nesse vídeo, eu vou compartilhar alguns dos métodos de pesquisa mais comuns com você e vou oferecer conselhos sobre como escolher a sua metodologia de pesquisa. O primeiro ponto é que a metodologia deve se adequar ao seu problema de pesquisa. Quando você está decidindo que metodologia vai ser mais adequada, é útil primeiro escrever uma lista das perguntas que você pretende responder com seu trabalho. Essas questões são seus problemas de pesquisa. A maioria dos elementos metodológicos que você vai definir está intimamente relacionado à relevância dele em fornecer resposta a esses problemas. A metodologia é a maneira como você vai construir a resposta. É o caminho que você vai traçar no mapa para responder a pergunta. Se a sua pergunta for teórica, por exemplo, você deve ter uma estratégia para abordar a questão teórica em jogo. Você vai precisar entender a literatura mais importante sobre o assunto, abordar os debates cruciais sobre os principais assuntos discutidos e, além disso, considerar as diferenças entre os principais autores que trabalham a questão e assim por diante. Nesse caso, a metodologia consiste nas leituras teóricas que diretamente estão relacionadas aos problemas teóricos de pesquisa. Problemas teóricos, empíricos e metodológicos exigem metodologias de abordagem muito distintas umas das outras. Claro, se suas perguntas de pesquisa são baseadas teoricamente, será necessário utilizar uma metodologia que ajude você a medir até que ponto sua hipótese é verdadeira e não uma mera suposição. Isso é especialmente verdadeiro se você deseja examinar até que ponto sua abordagem teórica é consistente e reflete bem os fatos que pretende descrever. Nesse caso, você vai precisar de uma metodologia que possa ajudar você a medir e analisar dados quantitativos ou qualitativos. Em geral, é sempre importante considerar suas questões de pesquisa, assim como o contexto teórico dela, ao decidir que tipo de metodologia vai ser mais adequado para as suas necessidades. Se você tiver um problema de pesquisa, principalmente metodológico, a sua questão vai se referir ao modo como você vai conduzir sua pesquisa. A metodologia, nesse caso, vai se referir aos procedimentos que você utilizará e aos instrumentos que irá aplicar. Você precisará fazer considerações muito cuidadosas sobre cada um dos seus instrumentos de pesquisa. Quais são os instrumentos, como você planeja utilizá-los, como você vai testar os resultados e assim por diante. A ênfase aqui está nas ferramentas e procedimentos que você vai aplicar para concretizar seus objetivos de pesquisa. Se seu problema de pesquisa for empírico, a definição da metodologia vai ser um pouco diferente. Nesse caso, ela vai se referir a todos os procedimentos que você vai utilizar para conduzir a investigação do seu objeto de pesquisa empírica. Você vai ter que decidir, por exemplo, que tipo de fatos serão incluídos ou excluídos no seu estudo de caso. Deverá definir como recrutará as pessoas que irão responder, por exemplo, a entrevistas da sua pesquisa, quais as perguntas que você vai formular e que técnicas seriam mais adequadas para as diferentes etapas do processo de pesquisa. É importante ponderar ainda que a metodologia e a abordagem teórica também precisam ser compatíveis entre si. Abordagem teórica e metodologia são duas faces de uma mesma moeda. O procedimento metodológico não requer necessariamente uma abordagem teórica, mas, por outro lado, existem outros casos
que se deve levar em consideração nas decisões metodológicas com mais profundidade do que o normal. Nesses casos, é preciso discutir, mas claramente, o que é procedimento e o que é objeto de pesquisa e o que é teoria, a partir da qual você está traçando a sua investigação. A melhor maneira de definir isso é estabelecer claramente quais são suas questões de pesquisa e de modo o mais preciso possível. Ao fazer isso, de início, as suas perguntas vão conduzir a algum tipo de resposta num grau de generalidade, mas você tem que buscar reduzir o escopo de complexidade do seu objeto, uma amostragem precisa de dados, com uma técnica de metodologia de abordagem que permita trazer desses dados informações precisas que você vai poder explorar em sua pesquisa. Então, é preciso definir claramente as técnicas e procedimentos utilizados na sua investigação. Um outro ponto a ser considerado diz respeito ao papel que os métodos quantitativos e qualitativos terão em sua pesquisa. As pesquisas mais teóricas não dependem tanto de metodologias de um lado ou de outro, seja qualitativa ou quantitativa, porque se baseiam principalmente em debates teóricos e filosóficos. Mas quando sua pesquisa tem natureza empírica, deve-se observar que os dados produzidos nela vão ter natureza qualitativa ou quantitativa e eles podem oferecer respostas bem diferentes entre si. Se você tem uma questão de pesquisa puramente teórica, por exemplo, a metodologia vai consistir inteiramente em leituras. Nesse caso, as respostas vão ter natureza mais teóricas e que dependem intrinsecamente das interpretações possíveis da literatura e da bibliografia que você tem à disposição. O mesmo já não ocorre com pesquisas empíricas exploratórias. Elas requerem estratégias de coleta de dados que conduzam a sua interpretação de maneira qualitativa ou quantitativa. E é aqui que você deve considerar o equilíbrio entre proposições estatísticas e proposições de natureza mais qualitativa, ou mesmo uma metodologia que integre ambas, que são chamados métodos mistos. Por outro lado, se sua pesquisa tiver uma natureza mais empírica, os dados quantitativos devem quase que necessariamente fazer parte da sua metodologia. O equilíbrio é necessário para que você possa usar dados quantitativos e qualitativos de maneira equilibrada e vai permitir obter resultados igualmente bons em sua pesquisa. Em geral, uma boa metodologia deve ser capaz de responder todos os tipos de pergunta que você quer responder em sua pesquisa. A pesquisa quantitativa depende da coleta de dados quantificáveis e tabuláveis estatisticamente. Por outro lado, a pesquisa qualitativa é baseada principalmente em interpretações e afirmações mais vagas, cuja abordagem matemática é mais dificultosa. Você pode pensar aqui numa entrevista em que você traça perguntas amplas que as pessoas podem responder de maneira livremente. A abordagem de análise desses dados vai ser feita estatisticamente. Hoje existem softwares que ajudam você a fazer esse tipo de análise, né? Inclusive com análise de sentimento, análise de projeções e até de comparação entre a resposta de um entrevistado e de outro, de modo que você tenha ali um horizonte interessante de investigação. Mas uma entrevista pode ser conduzida de modo a produzir esses dados quantitativamente relevantes. Se você tem uma pesquisa com um questionário onde o entrevistado não é tão livre, aí são dados determinadas opções para que ele marque as que entende que são mais corretas ou aplicáveis ao caso. Nesse tipo de situação existem muitas ferramentas que podem ajudar você a traçar uma análise mais precisa. Nesse caso, a análise estatística vai ser uma parte importante da sua pesquisa. Existem muitas vantagens e desvantagens em cada método de pesquisa. Use o seu conhecimento da situação na qual você está conduzindo a sua pesquisa e eu tenho certeza de que as vantagens desses dois métodos que eu expliquei aqui levarão a uma decisão bem informada para que você possa desenvolver sua pesquisa com sucesso. Gostaria de deixar aqui um convite, por caso de você estar interessado em cursar um mestrado ou doutorado. No meu programa preparatório para o mestrado, você vai encontrar ferramentas muito úteis para desenvolver seu projeto de pesquisa, desenvolver seu networking acadêmico, melhorar seu currículo Lattes e desenvolver a carreira acadêmica que você tanto sonha. Espero que você tenha gostado do vídeo e deixo também aqui o convite para que você o curta
e se inscreva no canal. Grande abraço.